Olá, você que acompanha o portal Oeste em Foco. Hoje nós conversamos com o secretário de Estado da Infraestrutura, o Thiago Vieira. O assunto é as rodovias de nossa região, estaduais, federais, principalmente, especialmente a SC-163 e a BR-163. Vamos começar às margens do Rio Uruguai, falando então da SC-163, que ficou definido, de fato, no momento, ela não será federalizada. É isso mesmo, Thiago? Seja bem-vindo ao Oeste em Foco. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham no Oeste em Foco. De fato, nós temos, no final de fevereiro, numa reunião junto ao Ministério da Infraestrutura, nós tivemos a informação, o posicionamento do Ministério, que a este momento, a expectativa que tínhamos, porque estava tudo pronto, da federalização do trecho sul, da 163, entre Itapiranga e São Miguel do Oeste, ela não mais aconteceria. Em razão disso, aí então o Estado passou a tentar construir soluções para resolver a questão da 163, que, ao nosso entender, precisa de uma prioridade, porque, e aí preciso esclarecer nesse ponto, se me permite, de fato, nós não poderíamos contratar, diferentemente do que a gente tem feito com outras rodovias do extremo oeste, a EC305 Camporeço Lourenço, 161 Palma-Sola, a 160 de Fora a Fora, acesso à Princesa, todas essas nós estamos com um projeto sendo elaborado, porque estão na circunscrição do Estado. A 163, por ser, em razão de que ela seria federalizada, ela não mais, a gente não mais estaria nessa circunscrição, na nossa circunscrição, e por isso a gente não lançou edital de licitação para a elaboração de projeto da SC163, o que agora nos traz um prejuízo tremendo. O fato é que vocês aguardavam essa definição do governo federal, embora há alguns meses já havia se comentado essa situação de que o DENIT não teria condição de assumir, mas somente nesse momento em que foi fechado, batido o martelo e dito, não, de fato nós não temos condições de assumir, o governo do estado vai ter que dar continuidade ao seu compromisso, ao seu papel, já que se trata no momento de uma rodovia estadual. Não, justamente, nós tínhamos a expectativa em agosto de 2020. Estava sendo construído, mas que o ato de publicação seria em agosto de 2020. Depois passou para outubro, depois passou para janeiro de 2021, e aí então a gente, depois de uma conversa, uma reunião junto ao Ministério, o Ministério falou que a este momento não será possível. Então agora a gente está tentando correr atrás do prejuízo. Nós temos feito trabalho, sobretudo na região de Porã, Porã do Oeste, ali, nós estamos fazendo um trabalho para dar uma sobrevida ao asfalto, que é o tapa-buracos, o trabalho de conserva. Mas, de fato, não é isso que vai resolver o problema. A gente tem que ser muito direto e reto. O que vai resolver o problema é a restauração da rodovia. O pavimento ali já está bastante comprometido. Então, nós precisamos urgentemente ter um projeto. E é nesse processo que agora a gente tem que ser realista, fazendo trabalho de tapa-buraco, investindo ali no trabalho de conserva para garantir a segurança, mas, por outro lado, correr atrás e construir uma solução para que possamos ter um projeto de engenharia e, a partir daí, executar a restauração da rodovia. E o DENIT não deu nenhum prazo de quando poderia estar assumindo esse trecho que ligará a São Miguel do Oeste, e aí sim, de Itapiranga a Dionísio Cerqueira, nós teremos toda essa rodovia federalizada. Não há nenhuma expectativa em relação a isso mais. Embora o processo esteja todo pronto, né, todo o trâmite administrativo e técnico foi superado, mas não há, neste momento, qualquer expectativa de federalização. Se houver, obviamente a gente fica feliz dentro do processo, afinal era uma expectativa da própria região. Enquanto não há essa expectativa ou não se concretize isso, o Estado agora vai passar a trabalhar incansavelmente para dar uma melhor atenção na SC163. E a gente sabe que sem a federalização também não acontece aquela situação da ponte. Existe um movimento pró-ponte para ser construída aí na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, sobre o Rio Uruguai. Então, sem federalizar, também esse sonho, por enquanto, vai continuar... É sonho ainda, não é realidade. É que nós temos uma prioridade, é garantir, primeiramente, antes de a gente evoluir em outras frentes, a gente precisa garantir a segurança viária e as condições adequadas para a nossa economia, para a nossa logística, para o nosso setor produtivo. E aí, por isso que a nossa prioridade é a restauração da 163.
Não que outras ações não possam ocorrer em paralelo, mas a este momento o nosso esforço e a nossa atenção é para construir uma solução mais rápida para termos um projeto de engenharia de restauração da rodovia. Então, no momento, será feito uma operação tapa-buracos emergencial para dar condições de trafegabilidade. Como tu disseste há pouco, não é uma situação que vai resolver. Precisa da elaboração de um projeto mais amplo a ser discutido, enfim, para que, de fato, se resolva a situação. A gente sabe também que existe uma parceria, uma conversa com o prefeito de Princesa, o Edilson Volkweis, que é o presidente da MEOSC, para que os municípios da região eles possam contribuir com a elaboração desse projeto. Como deve ser esse projeto, já que o DEINFRA também já tem os modelos padrões, né? O que deve constar nesse projeto? Então, que, na verdade, quando a gente, para que possamos ter um projeto de engenharia, enquanto ente público, nós temos uma série de ordenamentos a serem respeitados. E a realidade é o seguinte, nós estamos tramitando o processo de licitação, teríamos que fazer a licitação, depois um prazo, que é um prazo nosso, estabelecido para a elaboração do projeto, de maneira que se torna realidade em final de 2022, nesse modelo, tão somente o projeto de engenharia. E aí isso não resolve a vida das pessoas. Então, por isso, junto com a bancada do Oeste, com os deputados, nós já tivemos por 2 oportunidades conversando, para que, inclusive, a própria bancada conversou com a MEOSC, nesse sentido, para que a gente replique modelos que a gente tem feito em outras regiões. Dá o exemplo da Anfre, no Vale do Itajaí, dá o exemplo da Amurel, na região de Laguna. Então, essas associações, elas têm feito projetos. Como elas são de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, a contratação da empresa se dá de uma forma muito mais célere, o que faz com que o prazo que a gente, ou o tempo que a gente perderia para fazer um processo de licitação, seja utilizado para fazer o projeto. Nessa perspectiva, se a gente acelerar, a gente consegue imaginar que no início do primeiro semestre do ano que vem, nós tenhamos um projeto e aí sim a gente faça a licitação da obra e não apenas até o término de 2022, como seria no modelo tradicional, a obtenção de um projeto de engenharia. Esse projeto que se prevê, então, parece ser 163, é mais ou menos o que está sendo feito na BR-163 de São Miguel de Dionísio Cerqueira, ou é um projeto um pouco menor? Na verdade, é um projeto que busca a restauração do pavimento e o aumento de capacidade. O que significa isso? Vamos traduzir. Significa trocar o pavimento completo, então tirar tudo aquilo que tem lá, recuperar, fazer o que a gente chama de remendo profundo, recuperar a base, fazer as adequações onde tiver adensamento, onde tiver problemas de patologias, que a gente chama, que são, enfim, comprometimento da nossa base, da parte estrutural da pista, a gente corrige isso e joga um pavimento novo, tirando aquele pavimento antigo que está lá, que já está com alta deflexão. E aumento de capacidade, no projeto a gente estuda também aonde que será possível fazer terceiras faixas. Então, onde que é necessário fazer terceiras faixas. E aí, esses são os 2 grandes objetos num contrato dessa envergadura. Muito bem, agora vamos falar sobre a BR-163, onde o governo do estado auxilia o governo federal com a aplicação de recursos. Foram ofertados 100 milhões dos cofres do governo de Santa Catarina para aplicação nesse trecho. Em que pé está esse processo, liberação de recursos? Como é que está funcionando isso tudo? Então, a gente fez o papel já do governo do estado, a vontade política do governador Carlos Moisés é muito nítida, e não importa se é federal, importa que não ela passe nos catarinenses, a economia de Santa Catarina que sofre com as condições de logística, quer seja em rodovia estadual, quer seja em rodovia federal ou em rodovia municipal. Então, ele só quer a sábia decisão de ajudar, disponibilizou sim, a Assembleia fez um papel importante, fazendo autorização legislativa e permitindo em que a gente pudesse auxiliar a União nesse processo, e agora nós estamos aguardando um retorno da União sobre a minuta de convênio. Então, o que falta é celebrar o convênio. E, nesse ponto, houve uma proposta inicial de minuta, o Estado já respondeu essa proposta de minuta, dizendo o que o Estado concorda a respeito disso, e, a partir daí, a gente está aguardando, então, o DENIT, a União, o DENIT, a retornar com essa proposta de minuta. Então, por parte do Estado, que era a vontade política, a autorização legislativa e a disponibilidade financeira, isso está sanado. O que faltamos agora
termos o termo de minuta ou o retorno desse termo de minuta por parte do DENIT. Ou seja, esse dinheiro já está garantido, já está guardadinho, é só liberar esse termo de minuta, essa parceria, para que seja feita a transferência do recurso. Como é que o DENIT tem se comportado diante disso? A gente sabe que, inicialmente, quando foi ofertado os recursos, o governo federal não quis aceitar. Essa é a informação que a gente teve. Diz que não teria como, não teria condições, seria ilegal, enfim. Depois acabou cedendo. O DENIT tem colaborado, tem realmente mostrado interesse e agilizado o processo, já que as obras estão em andamento e a gente sabe que, no momento, os recursos são escassos. O DENIT é parceiro, né? Eu acho que quem trabalha no ramo da engenharia, no ramo da logística, no ramo da infraestrutura, quer ver boas obras, quer que as obras não fiquem paralisadas. E esse é o desejo de qualquer técnico. Então, a gente acredita, sim, nessa parceria, a gente acredita na boa vontade, e como tem tido, e a gente espera só que a gente tenha um pouco mais de celeridade para que a gente consiga tornar isso realidade. Vale dizer, e eu aproveito esse tema para esclarecer algumas inverdades a respeito do assunto. A primeira delas é que tem dito que nossas rodovias estaduais estão precárias e que nós estaríamos tirando dinheiro de rodovia estadual para a rodovia federal. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. As rodovias estaduais, a gente tem feito todos os investimentos necessários, contudo, as situações para a execução da obra são diferentes. Enquanto na rodovia federal nós temos já uma empresa contratada e só falta o recurso financeiro, nas rodovias estaduais nós estamos vencendo todas as dificuldades administrativas para ter uma empresa contratada. E aí, o pacote do Oeste e do Extremo Oeste, que está em andamento dentro do programa Novos Rumos, do governador Carlos Moisés, é fantástico. Só para os senhores entenderem o nosso planejamento, vamos começar pela 283. Nós estamos elaborando um projeto que termina este ano, de Mondaí até Palmitos. Nós demos a ordem de serviço para a obra já, de Palmitos a Águas de Chapecó. Nós já fizemos, estamos agora em processo de licitação, já publicamos a licitação do trecho de Chapecó a Arvoredo. E os trechos que vai Arabutã, Ceará, Concórdia, todos esses trechos estão em processo de licitação. E o nosso planejamento é que até outubro tenhamos todas as licitações publicadas. Mas não para por aí. Só isso já seria a grande obra do Oeste, ao nosso entender, do que foi feito. Por outro lado, nós temos muito mais ainda a entregar. Então, a gente está finalizando a SC305, Campoerê São Lourenço, o projeto. Vamos finalizar esse ano, para lançar a licitação esse ano, para iniciar a obra ano que vem. Estamos elaborando e finalizando previsão em setembro da nossa 160 de Fora a Fora, assim como contratamos o projeto da Acesso à Princesa e contratamos também da 161 de Palma Sola. Então, isso é só para citar algumas e não para por aí se a gente pegar a região oeste. Se a gente falar do nosso contorno oeste de Chapecó em parceria com o município, uma grande obra de logística e de mobilidade da região. Então, assim, são muitas, muitas e muitas obras. No extremo oeste, inclusive, a gente avança, né, nesse ponto. Se a gente pegar 305, pegar 160, pegar 163, que é nosso gargalo hoje é 163, em razão dessa questão que a gente já falou, que aguardávamos a federalização, todas as outras a gente está vencendo as dificuldades. Então, logo tenhamos uma empresa contratada e o licenciamento da obra, nós iremos, sim, iniciar essas obras, todas essas obras, porque os recursos dessas obras estão garantidos. Ok. Pergunta derradeira para a gente encerrar nossa entrevista, algo que me chamou bastante atenção, uma pontuação que você fez, sobre recursos, que não faltam recursos, que o governo Carlos Moisés está investindo na infraestrutura, seja rodoviária, aeroviária, não faltam recursos. Esse é o ponto-chave. A gente percebe que em outros governos haviam situações complicadas, não vamos dizer que as rodovias estaduais estejam 100%, mas sempre tem o que melhorar, é claro, mas a gente percebia a dificuldade de governos anteriores, alegando a falta de recursos, e a gente percebe nas entrevistas que o secretário concede, enfim, de que não faltam recursos. Por que no governo Carlos Moisés tem recursos, nos governos anteriores havia uma determinada dificuldade? Porque o governador Carlos Moisés é uma pessoa íntegra e seu time também é uma pessoa íntegra e transparente, querendo aplicar o dinheiro onde deve ser aplicado. Então, a gente fez a revisão de contratos, a gente botou o sistema para fazer o processo de economia,
a gente cortou cargos comissionados, extinguiu as ADRs, e tudo isso gera dinheiro. Tudo isso é o mesmo recurso que entra no tributo. Só que a gente priorizou, e aí é uma questão política mesmo. É uma questão de olhar o seguinte, olha, as ADRs talvez nesse momento, não sejam possíveis, então vamos tirar. Vamos cortar 2.054 cargos comissionados, que é diminuir, enxugar a máquina pública. Vamos fazer um processo de tornar digital as licitações, só para entender isso. Nos últimos 12 meses, o processo de licitação, na disputa das empresas, que é de forma digital agora, ela rendeu quase 500 milhões de reais de economia só na disputa das empresas. Então, nós temos conseguido contratar melhor, contratar a mesmo serviço com preço menor. E aí a gente vai gerando economia. E aí a gente vai tendo recurso com a capacidade. E o Estado, aí tem que se dizer também, o setor produtivo do Estado foi fantástico, mesmo durante a pandemia. Santa Catarina cresceu como nunca. Então, o setor produtivo foi aguerrido, a indústria não parou, os empresários foram resilientes, e a partir daí, junto com o parlamento, com a bancada, nós conseguimos construir toda essa solução, que é uma solução vitoriosa de Santa Catarina. Não é uma solução de um governo. Obviamente que a gente está na gestão, defende sempre o nome do governador Carlos Moisés, mas se deixa aqui um legado em que não vai ser para hoje, não é só dessa gestão. Um sistema, por exemplo, de protocolo de licitação eletrônica, ele fica para o restante de todas as outras gestões. Então, é um legado para Santa Catarina. Essas ações que têm sido realizadas não é visando daqui a pouco as eleições de 2022. Vamos ser sinceros em falar, porque no início da gestão Moisés, ele era considerado um governador que não olhava para o oeste, principalmente o extremo oeste. Pouco nos visitava. Esse era o papel da vice-governadora, a Daniela Rainer. E agora a gente vê que o Moisés ele tem uma ligação mais forte com a região. Por isso fica a pergunta, não é de viés político. Não, na verdade, o foco de 2021 é trabalhar, né? Botar o pé no acelerador. Política se deixa para 2022. Nós já perdemos um ano, praticamente, nessa instabilidade de pandemia, nessa instabilidade política. Vamos deixar isso para depois. Vamos todo mundo unir. E aí o parlamento, repito, os deputados, a base do governo tem sido fantástica. Tem que reconhecer cada parlamentar que tem dado condições de governabilidade, entendendo que o momento de Santa Catarina, esses prejuízos que nós tivemos, no sentido de instabilidade da própria pandemia, a gente possa superar juntos. Então, o foco nesse momento é de todos unirmos forças, para até dezembro de 2022 pudermos entregar o máximo de resultado. A partir daí, então, começa assim, por ser um ano eleitoral, passa-se a ter um segundo momento. Mas o foco agora é gestão e entrega, fazer e transformar a vida das pessoas. Legal. Eu agradeço a entrevista de Thiago Vieira, secretário de Estado da Infraestrutura, falando sobre uma série de assuntos relacionados à nossa região oeste, extremo oeste, SC-163, BR-163, outras rodovias que compreendem, que cortam a nossa região. Enfim, uma conversa muito bacana, muito produtiva. A gente agradece o Thiago ter disponibilizado esse tempo e nós ressaltamos, reforçamos que o Oeste em Foco sempre está à disposição para a divulgação dos trabalhos e das novidades da pasta. A gente que agradece a oportunidade e vamos construir aí cada vez mais uma Santa Catarina melhor para todos. Um abraço.